Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Ao longo dessa semana nós escutamos Jesus repetindo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus afirma que a Eucaristia é o sacramento que nos conduz à vida eterna, é o sacramento que nos santifica. Gostaria de recordar 2 exemplos de santos que amaram profundamente Jesus Eucarístico. São João Paulo II se mostrava um homem enamorado de Cristo. É impossível falar de São João Paulo II e não citar o seu amor à missa, o seu amor à Eucaristia. Certa vez, um dos secretários do Papa começou a procurar por onde ele estaria ali no Vaticano, em seu quarto, em outro lugar. Então falaram: procure o Papa na Capela do Santíssimo. Então, em muitos momentos do seu dia, ele visitava a Capela do Santíssimo. E se alguém quisesse encontrá-lo, dos primeiros lugares que se procurava era na capela onde ele estava rezando. E esse cardeal foi ao encontro do Papa e realmente ele estava prostrado no chão, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então era um homem que sabia se ajoelhar diante de Deus. O Papa, queridos irmãos e irmãs, tem o peso de toda a Igreja no mundo inteiro nas suas costas. Somente com uma união íntima com Jesus Eucarístico, ele pode governar a Igreja, guiar a Igreja, conduzir a Igreja. São João Paulo II era um homem que tinha amor eucarístico, mas tinha preocupação também com a Eucaristia. Ele queria saber se os padres, se os fiéis no mundo inteiro celebram a missa. Queria saber como eles celebravam a missa. E pedia que se vivesse a Eucaristia com muito amor, com muito zelo. Por isso, no ano 2003, pouco antes da sua morte, ele vai escrever uma carta encíclica muito importante, intitulada Ecclesia de Eucaristia, que significa a Igreja vive da Eucaristia. Não é possível falar da Igreja sem a Eucaristia. A Igreja sem Eucaristia é uma igreja vazia, seria uma igreja morta. A Eucaristia é a vida da Igreja. São João Paulo II escreve esta carta pedindo que as paróquias, as comunidades no mundo inteiro possam resgatar o amor, o fervor e o zelo pela Santíssima Eucaristia. Assim, olhando a vida deste homem santo, nós também podemos resgatar dentro de nós, no mais profundo de nós, o amor, o fervor e o zelo por Jesus Eucarístico.
vamos pedir que Jesus nos ensine que o pão e o vinho consagrado é Jesus. Jesus vivo, ali está o Senhor. Se eu quero ver Jesus, eu posso ir na missa e vou ver Jesus no altar. São João Paulo II dizia que a celebração da Eucaristia, para nós, é o momento mais importante da nossa vida. Não é somente o dever mais sagrado, mas é sobretudo a necessidade mais profunda da nossa alma. Que assim seja na nossa vida, que a Eucaristia seja a nossa necessidade mais profunda. São Francisco, apesar da pobreza, ele pedia que os frades levassem, por onde passassem, sempre âmbulas para guardar Jesus no sacrário. E âmbulas bem apresentadas, bem cuidadas, bem feitas. E ele dizia, para mim a pobreza, para Jesus o melhor. Irmãos e irmãs, que possamos olhar para a Eucaristia e dizer, para mim a simplicidade, a humildade, a pobreza, para as coisas de Deus, para Deus, o meu melhor. Vamos dar o melhor de nós na nossa igreja, na nossa comunidade. Deus quer o seu melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.